TRF6 começou sua história de uma forma emblemática, com uma mulher mineira, a Belo Horizontina Mônica Cifuentes, à frente do novo tribunal. Como foi para a senhora deixar uma carreira bem-sucedida em Brasília e aceitar esse desafio de ser a presidente do novo tribunal? Foi bastante desafiador para mim e eu confesso que tive muitas hesitações, porque a minha vida em Brasília já estava definida, construída, estava lá há 22 anos, minhas filhas nasceram em Brasília, eu tinha casa em Brasília, então de repente largar tudo sob o ponto de vista pessoal e vir para Belo Horizonte, voltar para Belo Horizonte, que embora seja a minha terra natal, minha cidade natal, eu já tinha construído muitos vínculos em Brasília, então foi um período muito difícil para mim, sob o ponto de vista pessoal. E sob o ponto de vista profissional também, porque eu era corregedora no TRF1, já estava assumindo a corregedoria, tinha bastante experiência na área do direito criminal e, no entanto, como administradora, eu não tinha experiência praticamente nenhuma. A minha experiência como administradora era o que eu tinha aprendido até aquele momento na corregedoria. Então, voltar para cá para exercer uma atividade, criar um tribunal, mais do que presidir, criar um tribunal, era uma coisa assustadora. Eu digo que às vezes eu tinha dia que eu ficava assustada, nem dormia à noite pensando nessa possibilidade de criar um tribunal aqui do zero. Mas, graças a Deus, as coisas se encaminharam de forma que deu tudo certo. E para a senhora, qual foi o momento de maior emoção no momento da instalação do tribunal? Nossa, tive de segurar o choro, porque, meu Deus, eu estou participando aqui de um momento histórico e ainda mais sendo mulher, presidindo um tribunal. Então foi um momento muito forte e acho que foi muito forte para todos nós. Não só os desembargadores, como os juízes, servidores, ver aquilo finalmente materializado foi um momento impactante, certamente o mais impactante da vida de todos nós. Doutora Mônica, instalado o tribunal, quais foram os principais desafios de sua gestão? Nós não tínhamos nada, E agora o que mais me causou angústia, olha, eu vou falar mais do que o sistema processual e esse aí, colocar para funcionar, colocar os processos para andar, instalar aqui de fato a jurisdição, foi complicado e foi traumático, mas traumático mesmo. Agora, uma coisa que mais me angustiou e eu sempre falo isso, foi a questão dos servidores, porque foi o momento mais dramático para nós, porque como os nossos servidores, metade deles praticamente perderam as funções comissionadas de um dia para outro, nós tínhamos aí cerca de 200 servidores que perderam as funções em face da criação do tribunal, porque foram divididas as funções, porque foi um tribunal criado sem recurso, sem despesa. E eu senti essa angústia desse drama pessoal que cada um estava sofrendo naquele momento. Sim, foi a sensibilidade de um olhar feminino nessa questão. Andréa Rego, ela criou um setor de acolhimento, ela se preocupou muito com isso, juntos com o diretor-geral, uma forma de contemporizar isso, tentando, de certa forma, minimizar a situação. Então, acredito que os servidores, se sentindo acolhidos pela administração, foram que mais ou menos se conformando e nós fomos ajeitando a situação de todos eles. Foi um esforço aí da presidência, da diretoria geral, principalmente do setor de pessoal aqui, do departamento de pessoal. Então foi uma construção conjunta traumática, mas que nós logramos um resultado que acredito foi muito bom. E quais foram as principais realizações na presidência do tribunal? Foram gestões muito grandes, para conseguir fazer o tribunal fisicamente funcionar. O EPROC, que nós conseguimos trazer para cá, com muita dificuldade, porque o CNJ tinha uma orientação no sentido de que só se poderia utilizar o PJE, não estavam mais autorizando nenhum tribunal a usar o EPROC. Eu tive de ir lá, junto com o diretor-geral, o doutor Edmundo, pessoalmente conversar com a ministra Rosa Weber para
para ela autorizar que o tribunal utilizasse o EPROC, tive de pedir ao TRF4 para poder nos dar essa licença para utilizar. Então, quer dizer, foi um processo muito difícil de negociação com o CNJ para que fosse possível colocar o EPROC. Mas, no final, hoje o EPROC, inclusive, está sendo utilizado por outros tribunais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos acompanhou nisso, né? Depois vieram outros tribunais atrás, e o EPROC hoje se mostra como um sistema processual melhor, mais adaptado às necessidades do judiciário. Fora isso, nós tivemos também várias iniciativas, né? O crescimento do interior pela instalação de várias unidades avançadas de atendimento, a nossa central de atendimento aqui, multiportas, que hoje está sendo inclusive replicada em outros tribunais. Enfim, o atendimento prioritário à mulher. Nós fizemos um curso, inauguramos aqui um curso de gestão e liderança com a Fundação João Pinheiro, somente dirigido para as mulheres. Uma preocupação também grande com as questões de gênero, a questão do assédio sexual, a questão de discriminação racial. Então, eu acho que tudo isso foi um conjunto, foi aquele tribunal que nascia não apenas voltado para os processos judiciais, mas também para o lado humano das pessoas envolvidas na construção do processo. E falando no aspecto judicial, não podemos esquecer de Mariana. Muito obrigada por ter lembrado essa questão, porque esse foi um dos pontos altos. Também o CNJ estava com o processo, né? Eles estavam tentando resolver isso de forma consensual lá no CNJ. E quando eu assumi, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir também pessoalmente ao CNJ, conversar com os conselheiros e conversar com a ministra Rosa Weber sobre a necessidade de trazer desse processo, sair da área de tentativa de acordo conduzido pelo CNJ e que esse acordo fosse conduzido aqui em Minas, que era o lugar onde estava concentrado o processo, né? As pessoas aqui conheciam melhor a realidade do processo do que em Brasília. Então isso aí também envolveu uma negociação muito grande com a Advocacia da União, com o Ministério Público, com o próprio Executivo, para poder trazer esse processo para cá. E quando ele veio, aí houve, né? Nós herdamos todas as ações do TRF1 e o desembargador Ricardo Machado Rabelo foi o que conseguiu, por prevenção, né, das ações que foram distribuídas para ele, ser o relator do caso de Mariana, no qual ele teve um excelente resultado e foi coroado de êxito e de sucesso. Encerrando, que mensagem a senhora deixaria para os mineiros, falando dessa chama dos Inconfidentes que mobilizou a criação desse tribunal? Essa chama dos Inconfidentes, ela é importante porque ela nos faz acreditar no futuro, acreditar que este tribunal vai se consolidar como o melhor tribunal desse país. Eu tenho plena consciência disso, certeza. Aliás, tive esse lampejo de esperança desde o dia em que assumi a presidência e acho que os mineiros vão se orgulhar e já estão se orgulhando, né? Tem recebido feedback positivo de como as ações aqui já estão tramitando de uma forma muito mais rápida, muito mais humana, com um olhar diferenciado dos magistrados. Então eu acho que o Tribunal Regional Federal da 6ª Região vai ser um modelo de jurisdição não apenas para Minas, mas para o Brasil. É o tribunal do século XXI, da inovação e do talento, né? Da valorização do ser humano, valorização daqueles que trabalham com o processo.